Hoje eu vim para mostrar para vocês um aparelho que tem ficado super famoso aí, né, que é o aparelho de PET-CT. Acaba que é inevitável a gente comparar o aparelho de PET com o aparelho de cintilografia ou com o SPECT-CT, que é o aparelho que a gente mostrou no outro vídeo. O aparelho de PET, a primeira grande diferença dele para o aparelho de medicina nuclear convencional é o tipo de radiofármaco que eu uso. Depende muito do tipo de emissão de radiação que eu uso. PET é de pósitron e gama-câmara é de gama. Então depende do tipo de radiação que esse meu radiofármaco ele emite. Então essa é uma diferença. Segunda diferença é que lá no aparelho de SPECT eu consigo fazer imagens planas e imagens em 3D. Aqui no aparelho de PET você pode ver que o gantry dele não tem cabeças. Ele é um círculo e atrás dele tem um outro círculo da tomografia. Então as imagens de PET não são imagens planas, elas são sempre imagens tridimensionais. Uma outra diferença que a gente tem é que nas gama-câmaras elas captam a radiação que é emitida, independente do sentido, independente da forma que essa radiação venha. No PET, ele trabalha por coincidências. Então eu tenho um material que foi injetado e na hora que ele passa aqui, ele sai e ele coincide em dois detectores. E a gente sabe que a estrutura que a gente está vendo, ela está naquela linha. Então essas são algumas diferenças dos dois aparelhos. O PET hoje em dia no Brasil, ele é muito conhecido pela glicose marcada. Os processos infecciosos, os tumores, eles têm um metabolismo muito alto. E tudo que tem um metabolismo muito alto consome muita glicose. Então a gente fala, vai na academia, tem que comer alguma coisa. Normalmente a gente fala para comer algum carboidrato. Por quê? O carboidrato tem glicose, que é a glicose que você vai usar como fonte de energia. Então essa glicose marcada, ela ganhou um espaço muito grande dentro da oncologia, pela grande avidez que esses tumores têm pela glicose. Então, normalmente esse paciente chega, a gente injeta a glicose, que é o mais conhecido, mas a gente tem outros traçadores, fluoreto, que é para lesão óssea, temos o galho 68, que está sendo usado normalmente marcado com DOTA-TATO, DOTA-TOC, para tumores neuroendócrinos também, mas não são tão difundidos ainda, entre outros, né? Então, esse paciente, a gente normalmente usa a glicose, ele chega, tem um preparinho que ele tem que fazer, ele fica numa salinha ali, ele é injetado, aguarda por 1 hora dentro dos box, como a gente já mostrou no vídeo da radiofarmácia também. Depois de 1 hora, esse paciente sai do box e vem para o aparelho. Os exames de PET-CT, que também é uma fusão da medicina nuclear com a tomografia, eles são exames, normalmente eles são os exames que vêm do crânio até a raiz das coxas. Que as pessoas começam a achar que, fala assim, é um exame que faz de corpo inteiro e ele acha qualquer coisa. Na verdade, ele é um exame muito bom quando muito bem indicado. Tem alguns tipos de tumores, principalmente os tumores mais bem diferenciados, que não tem uma diferenciação tão rápida, que essa glicose ela pode não captar. Então, como o Dr. Nelson também já falou no vídeo dele, um exame bem feito é um exame muito bem indicado. E não existe um exame que pegue tudo, né? Em alguns casos, a gente acaba fazendo um exame da cabeça até os pés, principalmente em pacientes que têm melanoma, pacientes que têm tumores ósseos também, ou pacientes que têm algum tipo de tumor que tem uma predisposição maior a dar metástases em membros inferiores, enfim. A gente tem vários protocolos, mas via de regra as aquisições são feitas do crânio até a raiz das coxas. Então, isso é um pouquinho do aparelho de PET-CT, que a gente também tem aqui disponível no serviço do IDS. E é isso por hoje.